Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que Deus nos dá. Estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Isso é uma oportunidade de Deus, que Ele nos concede, Ele nos espera, Ele nos aguarda, para que a gente possa escolher e desejar estar na presença dEle. Esse é um desejo do nosso coração, estar na presença de Deus. Por isso nós vamos louvar o Senhor, vamos orar a Deus. Eu gostaria de convidar você que está aí em casa, se reúna com a sua família, né? Reúna aí com os seus vizinhos, se puder, com quem você puder, ou também incentiva outros a estar nesse momento na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Não podemos perder a oportunidade de estar na presença do Senhor, nos fortalecendo. Os dias são maus, os dias são difíceis, só mesmo a graça e o poder do Espírito Santo para nos manter firmes na nossa caminhada. Vamos orar a Deus? Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, por tudo quanto o Senhor nos tem concedido, pela graça que o Senhor tem derramado sobre nós, e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui novamente na casa do Senhor do Biro, da Leila, Senhor. Sei que o Senhor tem falado ao coração deles e eles têm aberto prontamente a casa deles para que juntos possamos adorar o Teu santo nome. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós nesta noite. Recebe, Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração, estende a Tua mão para nos abençoar aqui nesta noite. Nós declaramos o senhorio do Senhor sobre este lugar, repreendemos todas as hostes do mal, todo espírito maligno, todas as hostes das trevas, nós anulamos pelo poder do nome de Jesus e declaramos sim que nós estamos diante do nosso Deus para adorar, exaltar e glorificar o nosso Pai, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Senhor ecoa sempre pelas montanhas em meu ser. Os vales se levantam
permanecendo o que é teu. Tem uma palavra que diz o quê? Que pode passar céus e terra, mas a minha palavra não passa. Então é exatamente isso. Os vales, as montanhas podem se levantar, a vida pode ficar uma gangorra de tantos problemas e tantas dificuldades, mas o Senhor, Ele continua sendo o mesmo para mim e para você. Aleluia. Ele continua aqui dentro de nós, falando conosco, nos dando segurança, nos dando paz. Então não importa qual seja o lugar onde nós estamos pisando ou aonde a gente esteja vivendo. Não importa se a gente esteja na montanha ou se a gente esteja no vale. O que importa é que o Senhor Deus está conosco. Amém? Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois
tua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, glória a Deus, é a nossa esperança. Talvez quando a gente começar a mudar a nossa ótica, né, do que é o reino espiritual, que ele é uma realidade para nós, que a gente não acaba aqui, que a gente não vira apenas uma terrinha, mas a gente tem uma alma, tem um espírito. Então quando a gente vê tantas pessoas indo embora e o nosso coração se entristece, mas a gente não devia ficar triste, porque estas pessoas, elas estão tendo um encontro com Jesus. Elas estão podendo ver o nosso Pai e cantar para Ele, olhando para Ele. Digno tu és de receber todo o louvor. Quando a gente mudar a nossa ótica, talvez os velórios não sejam tão tristes mais como são, porque a gente vai olhar para aquela pessoa e saber, ela está com o Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Levantamos nossa voz na certeza de que ouves o clamor do povo do Senhor. Não
do Pentecostes, aquele povo todo ficou naquele lugar, debaixo de uma ordem, que era para que eles ficassem ali, até que o Espírito Santo, então, se manifestasse naquele lugar. E eu fico pensando o seguinte, as coisas não aconteceram da maneira que eles acharam que seria, que quando eles acabassem de se reunir, então o Espírito Santo de Deus já viria e se manifestasse. Mas eles ficaram ali debaixo de uma palavra. Isso me faz entender algo importante para nós nos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos o manifestar de Deus, queremos o avivamento de Deus no nosso bairro, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso Brasil. Mas está faltando uma coisa, está faltando a gente se posicionar. Deus tem dado uma ordem para nós. Deus tem falado conosco, tem dado uma ordem para a sua igreja. Ele tem algo para mim e para você, tem dado uma ordem para mim e para você com relação à nossa casa, aos nossos filhos. E nós precisamos se manter nessa posição, ficar debaixo da posição, diante da palavra de Deus que foi dada. Tem uma parte na Bíblia que diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei e sararei a sua terra. Talvez esteja faltando isso na nossa cidade, talvez esteja faltando isso na nossa nação. Um povo que se humilhe e que se arrependa dos seus maus caminhos. Não adianta eu querer a manifestação se eu estiver fora do lugar que Deus me colocou. Não adianta eu querer a manifestação de Deus se não tiver em mim obediência a Deus. Não adianta eu querer a manifestação de Deus se eu vivo no mundo e vivo na igreja. Se eu quero Deus e eu quero também o Satanás. Talvez seja forte dizer que quero Satanás, mas todas as vezes que nós optamos por fazer algo que não agrada a Deus, nós estamos optando por Satanás. E depois nós pedimos a Deus, aviva-nos. Precisamos nos posicionar. E assim que estivermos na posição, Ele, assim como em Pentecoste, Ele virá e se manifestará. Glória a Deus, aleluia. E não somente isso, se manifestará, eu tenho certeza, Ele virá para nos buscar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que nós ouvimos agora, nessa ministração da rádio, ela disse aqui, se nós, ou se as pessoas tivessem a ótica do mundo espiritual, talvez nosso comportamento seria outro. Se nós tivéssemos a ideia, ou vivêssemos debaixo da ótica do mundo do espírito, que é muito mais real do que este que nós vivemos. Por quê? Porque este que nós vivemos, ele tem um tempo limitado. Ele tem uma data de validade. Mas o reino espiritual é eterno. Então o que é mais real? É o mundo físico ou o mundo espiritual? O mundo físico acaba no tempo de cada um. Mas o reino espiritual nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar o reino espiritual, porque ele é eterno. E se houve uma manifestação de Deus, se houve, e houve, né? Eu estou falando se houve, porque eu estou falando o seguinte, se você crê que houve, porque houve de fato, mas se houve a manifestação de Deus através do seu Filho, é porque o propósito dele não é limitado, mas é eterno. Eterno. Nós buscamos as coisas que são limitadas. Nós buscamos as coisas que estão diante dos nossos olhos. E não buscamos enxergar com a ótica do Espírito e olhar que além dessa vida tem
a vida eterna. Sabe qual o momento que algumas pessoas olham um pouco para a vida na ótica do espírito? Quando vai no velório. Quando as pessoas ficam olhando ali, está em cima da mesa, velando por uma pessoa que terminou o seu ciclo de vida. Venceu, né? A data de validade acabou. E aqui no mundo tem muita coisa que você vai no mercado e compra que já passou da validade. Mas no reino espiritual, chegou na data que terminou a validade, não fica mais na prateleira. É recolhido. Então, se há um momento que as pessoas às vezes ponderam alguma coisa, é justamente quando estão diante da morte. Aquilo que eles entendem por morte. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. E que as pessoas no mundo, porque o mundo caminhou para deixar essa história diminuta. Eu vou explicar por que eu estou dizendo história diminuta a respeito do sofrimento de Jesus. Porque eles estão falando apenas do sofrimento do patamar, na ótica da vida humana. Eu e você, se a gente for passar por uma tortura, coisa parecida, vamos sentir as dores no nosso físico. Mas a partir do momento que a nossa vida for tirada, acabou a dor, acabou tudo. E é o que as pessoas entendem, é que também Jesus, a partir do momento que ele entregou seu espírito, acabou tudo. Mas não acabou. Acaba para nós, mas para ele não. Ele não acabou. Eu quero ler para vocês aqui, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Que diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Dormindo pela tristeza. Por quê? Por que estão dormindo? Perguntou-lhe. Levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. No outro evangelho, ele diz: vocês não podem velar comigo nem ao menos uma hora? Nem ao menos uma hora você consegue se colocar junto comigo em oração pelo que está no mundo espiritual, pela treva que existe, porque havia uma treva muito grande. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a ótica que nós temos no mundo, do sofrimento de Jesus, a gente sempre pega da ótica humana, que era: ele veio ao mundo para dar sua vida por amor e resgate da humanidade, para perdoar os pecados daqueles que se arrependem, aqueles que o aceitam e recebem como Salvador e Senhor, e eles agora terem também a herança da vida eterna. Então esta é a ótica que não todos têm, não todos pregam. Muitos apenas chegam até a morte e ressurreição de Jesus. Só isso. Mas não entendem por quê e para quê. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o sofrimento de Jesus foi muito maior do que a gente pode imaginar. A gente não tem a noção que a gente tem de sofrimento é aquilo que a gente vê na televisão quando assiste o filme Paixão, ou tem a noção de sofrimento quando a gente mesmo passa por uma enfermidade, aqueles que têm um câncer, que passa grandes momentos de intensa dor, a gente tem essa noção de que o que ele vivenciou era grande. Era grande.
Então essa é a noção que a gente tem. Quando a gente vê no filme, a gente vê que Jesus, quando se angustia, ele se aflige, a gente pensa que ele está se afligindo pelo que ele vai vivenciar, pelo que ele vai passar na cruz, pelos açoites que ele vai receber, o tempo de sofrimento que ele vai passar, porque a morte de cruz era uma morte muito terrível, porque ele não tinha como descansar os seus braços e todos que morressem na cruz. E conforme vai passando o tempo, ele vai ficando asfixiado, porque os músculos não aguentam e o pulmão começa a ter dificuldade para respirar, porque ele fica apertado. E ainda mais, quando ele está lá na cruz, os soldados, para que ele morra mais rápido, quebra as pernas. Esse ato de quebrar a perna daquele que morria na cruz faz com que ele não tenha apoio. E se ele não tiver apoio, a dor é muito mais intensa e o sufocamento também é muito mais intenso e ele morre. Então nós temos a noção de que Jesus, quando estava orando no outro Getsemane, que a sua agonia era tão intensa que ele suou, e o seu suor, ele tornou-se em sangue, que de tanto ninguém viu alguém, um ser humano, suar e brotar sangue nos seus poros. A única coisa que nós sabemos é que quem tem ebola, né, e esse vírus ebola, e ele então traz aquela hemorragia e sai pelos poros. Mas não era isso. Agora, o sofrimento de Jesus não se deu apenas na cruz. O que eu quero que as pessoas que estão nos assistindo e os irmãos que estão aqui entendam o seguinte: o sofrimento de Jesus foi por algo muito maior e muito mais antigo do que você possa imaginar. Porque antes de nascer, antes de Deus criar o homem, ou formar o homem na terra, já havia acontecido uma rebelião no céu. Já havia entrado no céu o pecado. E nesta rebelião nasceu a morte, porque a morte não existia. E a Bíblia nos diz o seguinte, que ele, Jesus, já foi sacrificado, já foi imolado antes da criação do mundo. Então, quando ele sobe naquela cruz, ele não sobe naquela cruz para pagar os pecados apenas da humanidade que está vivendo com ele, a humanidade passada, presente e a futura. Mas ele vai pagar sobre tudo aquilo que aconteceu no universo. Ele traz sobre si a morte que foi gerada tempos atrás, antes até mesmo do homem ser formado por Deus do pó da terra. Havia uma harmonia no céu. Uma harmonia, a gente não tem nem a noção de como imaginar isso, essa harmonia no céu. E um lugar santo, completamente santo. E neste lugar, houve um daqueles que assistia diante de Deus, que ousou, ou deixou entrar no seu coração a vaidade e a soberba, e quis ser igual a Deus. Esse foi o pecado original, aonde ali foi gerado a morte. O pecado nasceu ali, a morte nasceu ali, e não só isso, houve também uma corrupção, não só daquele que tentou usurpar o trono de Deus, mas ao contrário disso, ele envolveu outros, seduziu os anjos para se rebelar contra Deus. Imagina, então, o tamanho deste mal. E é deste mal e do mal que se manifestou através da humanidade que ele pagou o preço na cruz. Por isso a sua agonia, ele não estava com medo da cruz, ele não estava com medo dos pregos, ele não estava com medo, com temor dos açoites que ele ia receber, ele sabia disso. Mas ele ia pagar por algo muito maior que aconteceu lá atrás e que precisava ser resgatado.
Porque aquele pecado que aconteceu lá e aquela morte que aconteceu lá também eram eternos. Então ele ia pagar por uma morte eterna. Ele ia pagar por um pecado eterno. Então ele trouxe para si o pecado eterno de todos aqueles que vieram depois de Adão e de antes de Adão, quando no céu houve a rebelião. Ele ia pagar tudo isso. Aniquilar esta morte não era só no âmbito físico. Porque no âmbito físico, o homem nasceu do pó da terra. Então, consequentemente, ele pecou e ficou destinado a morrer por causa do pecado. Ele ficou destinado a morrer por causa do pecado. Então, todos nós temos a noção seguinte: olha, ele veio salvar a humanidade, ele veio salvar a humanidade, mas ele veio fazer algo muito maior. Ele veio restabelecer a harmonia que havia no céu. Depois que o inimigo foi lançado por terra, voltou a harmonia, claro, houve guerra. Mas esta sedução e este pecado que estava ali permeando era eterno. E ele permanecia ali intacto. E aí então ele resolve, lá ainda na presença de Deus, ele diz assim: eu vou dar a minha vida para restaurar tudo isso. Ele não veio restaurar só a nossa posição diante de Deus. Ele veio restaurar toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. Eu quero que vocês vejam o seguinte: o diabo, ele foi condenado porque ele quis ser igual a Deus. A condenação que ele recebeu, o veredito que ele recebeu, é porque ele quis ser igual a Deus. Eu vou subir nas áreas altas, vou sentar no trono de Deus, e vou ser igual a Deus. Essa foi a condenação do diabo. E por isso ele foi condenado. Por isso entrou a morte, por isso entrou o pecado. Agora, havia necessidade agora de entrar a vida. E como isso aconteceu? Veio Jesus. Jesus então nasce perfeito. Por que perfeito? Sem pecado. Porque não foi originário da união do homem e da mulher, mas sim do Espírito de Deus e a mulher. Então ele nasce sem pecado. Passa então a viver, em primeiro lugar, suas experiências humanas até os 30 anos de idade, sendo um filho que talvez qualquer mãe gostaria de ter. Eu fiquei imaginando, assim, Jesus devia ser tão obediente. Acho que ele não deu uma pisada, não deu uma bola fora. Porque não havia o pecado nele, ele era perfeito, uma criança perfeita. A mãe dizia: filho, faz isso para mim, ele já estava lá. Ou antes de ela falar, ele já estava lá, para atender a sua mãe. A gente tem uma noçãozinha quando ele já está lá pelo filme, né? Ele está lá fazendo a mesinha lá, a mãe chega, Yeshua, Yeshua, né? Começa a falar com ele e ele brinca com ela. Eu imagino que é um ambiente muito agradável. A presença de Jesus, ela traz um ambiente agradável. Você imagina essa família vivendo num ambiente que os irmãos não sabiam, só a mãe sabia e o pai sabia que eles tinham alguém lá especial. Alguém que foi gerado pelo Espírito de Deus, que trazia harmonia para dentro daquela casa, daquela família. Mas chegou a hora dele sair e ir embora. A despedida acho que deve ter sido muito triste, principalmente para a mãe, porque o pai já tinha falecido, né, o José. E ele agora então inicia o seu processo de restauração. O processo de resgate da humanidade, ele começa a ele. E a primeira coisa que acontece depois que ele é batizado por João Batista lá no Rio Jordão, ele é levado para ser tentado no deserto. E a sua tentação, veja só uma coisa, eu vou falar, o ser humano, você vai entender isso. O ser humano, ele é tentado e existem cinco situações e 5 armas que Satanás, ele procura
atacar na vida do ser humano, porque conhece essa sensibilidade humana para justamente usar ela para fazer o homem pecar. São os 5 sentidos. Então, a gente, por exemplo, quando a gente olha alguma coisa, a gente decide, julgando pelo próprio olhar, por aquilo que nós vimos, decide se nós compramos ou não. A primeira coisa que vai nos atrair é a beleza daquilo. Assim como aconteceu com Eva no jardim, que ela olha, mas o diabo primeiro usou o que ele fez? Ele pegou e fez com que ela olhasse para o fruto na árvore. E quando ela olhou o fruto na árvore, o que ela pensou? Ela viu, como diz a palavra de Deus, que era bom para se comer. Mas aquilo estava lá durante todo o tempo que eles viviam no jardim. Aquela árvore estava lá, aquele fruto estava lá. Mas o diabo sabia como seduzir usando o quê? A visão. E aí ela faz o quê? Ela pega, usa o tato. Ela morde, usa o paladar. Ela primeiro sente o cheiro, usa o paladar. E ele tentou ela, falando aos seus ouvidos, que não era bem assim. E convenceu, usando os 5 sentidos humanos. Quando Satanás quando Jesus é levado no deserto para ser tentado pelo diabo, ele é tentado pelos 5 sentidos humanos. Primeiro é a fome. O que o diabo fala para ele assim: se você é o filho de Deus, manda que esta pedra, faz com que ele veja a pedra, manda que ela se transforme em pão. Mas ele sabia exatamente como responder. Nem só de pão o homem vai viver. Ou seja, ele está dizendo, está falando de vida eterna, não está falando de pão que você come agora e daqui a pouco está com fome de novo. Ele está dizendo, não é só do pão que o homem vai viver, é muito maior do que isso. E pega aí, leva ele para o pináculo do templo, o primeiro, fazendo com que ele já usou o sentido do ouvido, ele usou o sentido do olhar, ele usou o sentido quando ele está com fome. Quando você olha alguma coisa, você praticamente quase que sente o gosto daquilo que você está imaginando, porque você está com fome. Eu me lembro, uma época que a gente estava numa luta brava. A gente não tinha dinheiro para nada. E a gente morava lá no Rio de Janeiro, e de vez em quando passavam as vacas assim lá, que elas iam para o pasto lá, elas passavam na frente da nossa casa, e a gente ficava, eu e minha esposa, o meu cunhado, ficava olhando aquelas vacas, já pensou, a gente pudesse tirar um bife dessa vaca, e depois passar mentiolate, né, para curar o lugar, pra gente, e a gente fala, parecia que a gente sentia o cheiro e o gosto, não é isso? Ele usa a mesma coisa, ele usa os sentidos de Jesus para tentar Jesus, mas em todos os momentos Jesus rechaçou, porque ele sabia exatamente qual era o objetivo do diabo, era seduzi-lo, para se afastar do propósito que Deus tinha estabelecido para ele, mas ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Ele veio para restaurar a humanidade, e não só a humanidade, mas a criação de Deus. A criação de Deus não era só os seres humanos, eram os animais que Deus criou também. Eram as árvores, os peixes, toda a criação foi corrompida. E ele paga o preço na cruz por tudo isso, pelos animais, pelos peixes, pelas árvores, pela humanidade toda. E principalmente pela criação de Deus, que Deus formou com as suas próprias mãos, o homem. Agora, quando Jesus é levado para ser julgado, para ser morto, crucificado e morto, ele foi condenado. E qual foi a condenação? Qual o motivo que apresentaram para condená-lo à morte na cruz? Qual foi o motivo? Você que está em casa, você pode imaginar qual foi o motivo? Qual foi o motivo que usaram para condená-lo à cruz? Qual foi a justificativa que eles apresentaram a Pilatos, que apresentaram lá no Sinédrio, quando ele estava diante de Pilatos? O objetivo, o que eles condenaram ele,
dizendo o seguinte: ele diz ser o Filho de Deus. Ele diz que é Deus. Quando Pilatos, que examina Jesus, ele olha para Jesus, conversa com Jesus, ele fica intrigado, ele fala: eu não vejo nele nada que seja digno de morte. Nada que seja digno de morte. Não vejo nele nenhuma coisa para condená-lo à morte. Eu vejo aqui um homem inocente. E, na realidade, era um homem inocente. Mas ele ia trazer sobre si todo o pecado que estava por toda a criação. E aí, ele chega lá para eles, lá para os que condenaram, que estão apresentando para os judeus, para os escribas, para os seus acusadores. Ele chega para eles e fala assim: olha, não vejo nele nenhuma coisa digna de morte. Eles disseram: ele diz que é o Filho de Deus e que é Deus. Por isso nós estamos trazendo aqui, para que seja morto. Quando Pilatos ouve isso, o que ele faz? Opa, peraí. Chama Jesus de volta, leva Jesus de volta e pergunta para ele: você é rei? Você... Porque entregou, ele falou: é filho de Deus? Peraí. Vocês estão percebendo uma coisa? Jesus foi condenado por ser Deus. Satanás foi condenado por querer ser igual a Deus. A sua condenação foi porque ele quis ser igual a Deus, ele quis usurpar o trono de Deus. Mas o próprio Deus, sendo Deus, se apresenta agora para ser condenado pelo que ele é. Pelo que ele é. Mas é claro, porque havia ali algo que estava, a ameaça constante em toda a criação. A morte e o pecado, que precisavam de uma vez por todas ser destruída, acabada. Mas não havia outro meio pelo qual se poderia pagar ou extirpar com tudo isso. Apenas se o próprio Deus, que foi o próprio Deus, se ofereceu para ser morto. Ele foi condenado por ser Deus. Satanás foi condenado quando entrou o pecado no mundo. Ele foi condenado e o pecado entrou no mundo porque ele quis ser igual a Deus. Mas a vida entrou porque o próprio Deus foi condenado por ser Deus, mas ele aniquilaria o pecado e traria de volta a vida, e a vida eterna para todos aqueles que crescem no seu nome, pudessem ser salvos por ele. E aniquilasse a morte e as obras do inferno. A palavra do Senhor diz que ele desceu das profundezas da terra e trouxe nas suas mãos a chave da morte e do inferno. O pecado foi exterminado, aniquilado na cruz do Calvário. Então ele agora, como Deus, como o próprio Deus, sendo condenado por ser Deus, ele vai lá e pega o pecado, pega a morte, pega tudo e crava na cruz e diz: está consumado. Quando ele diz está consumado, gente, ele não está falando apenas só dele morrer ali fisicamente, não. Está consumado a restauração de toda a criação de Deus. Glória a Deus. É por isso que nós vamos habitar num novo céu e numa nova terra. É por isso que nós vamos habitar eternamente com Deus. Porque senão nós não poderíamos habitar enquanto existisse o pecado, enquanto existisse a morte. Aleluia. Mas a morte foi aniquilada na cruz. E na cruz, a Bíblia diz que nós fomos mortos com Ele e ressuscitados com Ele quando Ele ressuscitou. Porque agora nós podemos ter vida, e vida abundante. O próprio Jesus, ele fala assim: gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Estou falando do meu jeito, né? Estou só conjecturando aqui. Não foi exatamente assim que ele falou. Mas eu vou dizer assim, eu vou falar uma coisa para vocês. O diabo, esse diabo que você está vendo aí, que influencia as pessoas e fazem elas amar mais o mundo do que a Deus,
que faz elas desejarem a mulher do próximo, o marido do próximo, que faz mentir, que faz roubar, que faz enganar, que faz uma série de coisas que leva o homem a ter consequências más, porque todo pecado traz consequência ruim. Nenhum erro vai trazer consequência boa. É só coisa ruim. Então ele está dizendo o seguinte, esse diabo aí, ele veio apenas fazer o seguinte, roubar. Ele veio matar e destruir. Mas ele fala assim, mas eu, sabe o que eu vim fazer? Vim trazer vida e vida abundante. Gente, pensa só uma coisa. Que horas são? Pensa só uma coisa. A gente que vive com toda a dificuldade que nós estamos vivendo hoje, a pandemia nos assusta, né? A pandemia nos assusta. As coisas que estão acontecendo, a corrupção, a maldade, não existe mais justiça. A justiça inverteu a sua posição. Nós estamos vivendo esse período em que a justiça no nosso país inverteu sua posição. Ela está defendendo bandidos e condenando os justos e os inocentes. Então nós estamos vivendo isso aflige o nosso coração. A gente fica indignado. Mas uma coisa eu vou dizer para você, você gosta, e eu também gosto, de viver. Por mais que a gente enfrente situações adversas, a gente gosta de acordar no dia seguinte, dormir, acordar no dia seguinte, sentar na nossa mesa, tomar o nosso café da manhã e se sentar assim junto com a nossa família. É prazeroso. Vocês acham que Deus nos deu esta vida para que a gente tivesse só isso? Você acha que o interesse de Deus, quando criou a humanidade, foi para que o homem tivesse só algum um lapso de vida? Porque é um lapso de vida. É só um clique de vida. Não, de repente a gente percebe, passou tudo rápido demais e chegou a hora de morrer. Gente, eu mesmo percebo. Estava lembrando hoje da minha esposa, quando eu conheci ela era e continua sendo, é assim. Mas eu estava lembrando dela, sempre foi alegre, extrovertida, ela sempre sorridente, inclusive quando tirou uma foto ela sorri. O pessoal fala, olha o sorrisão dela. Ela era sempre sorridente, eu fiquei lembrando disso, mas lembrei que isso já se passaram 40 anos. E que minha mãe, meu pai, pai dela, mãe dela e tantos outros que nós conhecemos, que nós vimos e convivemos, já foram embora. E parece que isso foi assim, muito rápido. 10, 15, 20 anos, passa muito rápido. E aí, chega a nossa hora de ir embora. Vocês acham que Deus tinha esse plano para o ser humano? O plano dele viver 100 anos, e simplesmente morrer e largar toda a sua riqueza aí, largar toda a sua herança aí, e ir sem levar nada desse mundo, e ir para um lugar que ele não sabe para onde ele vai? Não. Quando Jesus deu a vida dele na cruz, ele deu a vida para que o homem vivesse eternamente com ele no céu. Porque antes dele morrer, ele virou para os discípulos e falou assim, não se turbe, não se entristeça, porque quando os discípulos estavam ali com ele, que ele foi orar, ele virou para eles e achou eles o quê? Dormindo de tristeza. Porque Jesus tinha dito para eles que ia morrer. Jesus tinha dito para eles que ia passar por situações, ia ser crucificado e morto, e eles não queriam aceitar isso. Porque a expectativa que eles tinham era no âmbito humano, eles queriam que Jesus fosse o libertador, o salvador dos judeus, e restaurar o reino dos judeus e se posicionar como rei. Tanto é que fizeram isso quando ele entrou na cidade de Jerusalém, quando lançaram os panos, e chamando, Hosana nas alturas, bem-vindo que vem no nome do Senhor. Eles acreditaram que naquele momento estava sendo declarado o rei de Israel, o rei dos judeus. Mas Jesus frustrou a expectativa deles. Humano, claro.
E ele mesmo disse para eles: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. O meu reino não é aqui. Eu não pertenço a esse mundo. E vocês que estão comigo também não. Aí ele disse assim: não fiquem tristes. Não entristeça o coração de vocês. Tenham bom ânimo. Por quê? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito. Mas eu vou preparar o lugar. E eu vou voltar. E eu vou pegar vocês. Vou vir buscar vocês. Vou levar vocês para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Glória a Deus. Então veja que Deus não planejou para nós uma vida medíocre como esta, com simplesmente um lapso de vida. Mas Ele nos permitiu experimentar a vida. Porque com certeza, se nós gostamos da vida, é porque nós experimentamos a vida. Ou não? Nós estamos no mundo, escolhemos se nós queremos o bem ou se queremos o mal. Se queremos pagar o preço por andar em retidão ou se queremos a facilidade, mas a consequência vem depois, o pecado. Então, mas nós temos a noção de que a vida é gostosa. A vida é boa. Quando a gente sai aí, vai na praia, que não está essa ressaca toda, mas o mar está calminho, e está azulzinho, verde, a gente chega ali e olha e fala: meu Deus, que maravilha que é essa? Ou quando a gente olha, que nem eu lá na minha casa, lá eu olhei outro dia lá, a pedra, não sei se é pedra branca, pena branca, não sei, cada um chama do nome. Água branca. Água branca, olha lá, agora é ouro, água branca, lagoa descendo lá, eu parei ali, fiquei olhando para aquela cachoeira, descendo ali, que coisa linda, gente, que natureza maravilhosa, a gente tem a alegria, o prazer da vida. Então a gente experimentou a vida por um pouco de tempo, para a gente entender que a vida eterna é muito maior do que isso. O apóstolo Paulo diz assim, ó: nunca se viu, nunca se ouviu e nunca subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Amém. Então, Deus tem reservado algo que Ele só vai revelar para nós plenamente quando chegarmos no céu. Aqui Ele revela aquilo que nós precisamos conhecer a respeito dEle e da salvação e da vida eterna. Mas Ele vai revelar completamente tudo aquilo que Ele tem para nós quando chegarmos no céu. Para isso precisamos chegar no céu. Para isso precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Hoje nós cantamos aqui esse hino que fala de avivamento. Quando o céu beijar a terra. Como é que é? Fala aí. Pararemos de clamar. Nós vamos parar de clamar. Mas até lá. Mas até lá, aviva-nos. Avivar é trazer a gente de volta, porque a gente acabou entrando por um caminho de comodidade, de conformismo. Nos tornamos religiosos, bons religiosos, mas a gente está clamando para que o Senhor nos avive, ou nos traga de volta a uma contrição, para que a gente possa ter os olhos de novo abertos, para a gente poder ver a ótica do Espírito. E quando a gente olha de novo a ótica do Espírito, a gente fala assim: Senhor, então por enquanto nós aqui, por enquanto nós vamos pedir ao Senhor: aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Nós estamos vivendo no tempo em que devemos clamar por avivamento, porque Jesus está voltando. Aleluia. E se nós não entendermos que o preço que Ele pagou por nós foi para restaurar todo o universo, toda a criação de Deus, tudo isso que você vê está tudo distorcido por causa do pecado, mas Ele morreu para restaurar todas as coisas. A Bíblia diz que Ele veio para restaurar todas as coisas, não é só o homem, mas é todas as coisas. Então a agonia dele na cruz foi muito maior, porque ele estava vendo o peso que estava trazendo sobre si, que não era apenas o preço do pecado humano só. Ele trouxe todo o pecado que se instaurou por toda a eternidade. Foi muito maior, gente.
E ele foi condenado por ser Deus. Quem é que se oferece para ser condenado por ser o que é? Sabendo o que é e sabendo que é inocente. Ninguém se coloca e dizendo, entra no tribunal, entra no coisa. Seu juiz, peraí, seu juiz, eu quero ser condenado, eu vou ser condenado. Aí os outros lá são pecadores criminosos, mas ele é inocente. E ele entra lá e diz assim, eu pago o preço. Quem vai fazer isso? Ninguém. Ninguém faz isso. Mas o próprio Deus fez isso. Então eu quero incentivar você a entender isso, a enxergar isso na ótica do Espírito e ver que Deus tem algo muito maior preparado para você. Enquanto nós estivemos aqui, nós cantamos a outra música. Qual foi mesmo? Ele virá nos buscar. Eu não vou ficar agora, eu não vou, me apegar com as coisas daqui. Meu lugar é no céu. É para lá que eu vou. É para lá que todos nós vamos. Por isso é que ele nos deu a vida lá na cruz. Lá foi o nosso passaporte. A cruz é o nosso passaporte. Mas eu preciso aceitar e preciso ter minha foto lá no passaporte, viu? Senão eu não entro. Precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode herdar o reino do céu. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos vivendo um tempo, Senhor, que há um clamor. Não sei em quantas, nas esferas, eu não sei em quantos lugares, há um clamor por avivamento. Eu tenho visto esses dias muitas ministrações sobre avivamento. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. O que precisar para a gente fazer, para ser avivado, nós vamos fazer. Aviva-nos, porque o Senhor vem nos buscar. O Senhor vai nos levar para a sua santa glória. E nós queremos estar contigo, porque esta vida vai passar. E não é só isso, Senhor. Nós sentimos o prazer da vida, mas sabemos também que as coisas não vão melhorar. Que o homem vai se tornar mais cruel e mais perverso. E ele vai se enfronhar mais no pecado. E não vai ter lugar para nós no mundo em que nós vivemos. Mas nós queremos que o Senhor venha nos buscar para nos levar para um lugar de paz, lugar de gozo, lugar onde não vai haver sofrimento nem dor, não vai haver nada, Senhor, que venha roubar a nossa alegria de viver. Então, Senhor, toma cada vida aqui que está presente aqui nas tuas mãos. Aqueles que nos assistem, Senhor. Deus, move seus corações, abre seus olhos para que possam ver, que possam entender, ver da ótica do Espírito e ver, Senhor, que Tu estás chamando, o Senhor está chamando cada um deles para que eles venham para a sua presença e se apresente diante do Senhor, porque o Senhor vem e quer nos encontrar prontos para nos levar para a sua santa glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor. Não fazemos isso por nós mesmos, fazemos isso pelo Senhor. Fazemos isso porque a nossa alma, o nosso espírito necessita de se alimentar e de buscar a Deus. Então, já que nós não podemos estar em algum outro lugar, os templos fecharam, mas nós estamos na presença de Deus e nós estamos aqui adorando o Senhor. Eu agradeço mais uma vez o Miro e a Leila por nos receber aqui na sua casa e nos dar a alegria de poder adorar a Deus juntos. Amém? Então eu quero te convidar a estar conosco terça às 20 horas. Às 20 horas. Quando terminar agora esse culto nosso aqui, nós vamos compartilhar no Facebook e vamos também salvar ele no nosso canal no YouTube. Nós temos lá quase 180 vídeos no nosso YouTube.
de ministrações, de cânticos, de adoração ao Senhor. Você pode acessar lá, se inscreva lá, ajuda isso a se propagar. Se você se inscrever, a gente vai ter mais chance de propagar isso e levar para mais pessoas. Então, eu convido vocês a estar na terça, às 20 horas, assistindo, acompanhando o nosso culto em casa. E na sexta-feira, também, às 20 horas, nós estaremos de volta aqui, na casa do Miro e da Leila. E na terça-feira estaremos lá, na nossa casa. E vamos chamar vocês. São 2 dias, gente. Uma das coisas que Jesus falou para os discípulos: vocês não podem agora, nem uma hora, velar comigo. As pessoas não estão tendo tempo para Deus. Eles não acham tempo para Deus. Mas Deus tem todo o tempo do mundo para eles. Glória a Deus. Então até lá. Que Deus abençoe. Dê um ótimo final de semana. Abençoadíssimo. Para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.